Bem-vindas ao podcast Viagem com Adri. Eu sou Adriana Ventura, educadora e professora. E aqui nós vamos explorar as reflexões sobre o amor romântico, os papéis de gênero patriarcais e as performances que moldam as relações tradicionais. Prepare-se para uma jornada de questionamento e de descoberta. Vamos juntas? Nesse episódio de Viagem com Adri, a gente vai falar de um tema muito polêmico, que é a questão das mulheres serem vítimas em um sistema de violência. E de que maneira, nesses anos que a gente vem pensando sobre a opressão das mulheres, principalmente na opressão dentro dos relacionamentos afetivos, que eu acredito muito que a principal forma de opressão acontece nos relacionamentos afetivos. Adriana, mas não acontece só no relacionamento afetivo. Você não precisa necessariamente estar no relacionamento afetivo para viver a violência. Obviamente não precisamos. Mas o relacionamento afetivo com homens é a principal forma de violência e de opressão. E quando eu falo de violência, eu falo de todas as violências possíveis e imagináveis. Se a gente vai ver os dados de feminicídio, vai buscar os dados oficiais anuais. Homens, companheiros e ex-companheiros são os principais criminosos, os principais a assassinarem ou a violentarem as mulheres, suas companheiras. E os principais motivos são por não aceitarem o fim. O fim do quê? De um relacionamento monogâmico. Se não vai ser minha, não será de mais ninguém. Quem já ouviu falar do absurdo crime passional, que é o crime que envolve a paixão, que não é paixão, né, gente? Como um lugar de violência pode ser visto como uma paixão? Percebe como é doentio? Nós vemos as mulheres como vítima, como de fato são, porém, enquanto a gente vê a mulher como vítima, a gente reduz ela a esse mesmo lugar, reforçando ao mesmo tempo os papéis patriarcais de gênero, que eu sempre falo aqui. Primeiro, para vocês entenderem toda essa equação complexa, que eu vou tentar deixar muito simples aqui para vocês, a gente precisa entender que existe muitas linhas do feminismo, né? Existe o mulherismo, que envolve as mulheres negras, o feminismo negro, o feminismo liberal, o feminismo radical, o feminismo anticolonial, esse é o meu, o feminismo interseccional. E essas linhas vão trazer as maneiras de cada mulher que vem de um lugar, cada mulher que vem com uma experiência diferente, cada mulher que traz uma perspectiva diferente, uma vivência diferente, que muitas vezes se atravessam, entram em um embate. Vamos dar um exemplo? O feminismo liberal, ele vai trazer o sexo como uma maneira da mulher vencer toda essa opressão sexual que foi feita, essa repressão, principalmente religiosa, essa tentativa de controle do patriarcado sobre os nossos corpos. E aí, o feminismo liberal, dentro dessa mesma base do patriarcado, ele vai levar vantagem. E aí, algumas mulheres, e eu acredito que dentro da vivência delas, elas vão ver essa perspectiva de uma maneira diferente que a minha, por exemplo, que sou uma mulher negra. Elas vão ver o sexo de uma maneira mais libertária. Então, vamos supor, eu já vi uma menina
do Twitter que vive um relacionamento aberto, um casamento aberto, falando, né, que ela recebe outros caras lá pra transar, mas que ela tem o marido dela e o que devem pensar dela. Percebe? Provavelmente eu acredito que essa mulher seja uma mulher branca, pela foto que ela usa no Twitter. E ela é casada. Dentro desse mercado afetivo, essa mulher, ela foi supostamente escolhida. E ela tem essa abertura para usar e abusar da casualidade, do sexo nesse nível de superficialidade. Mas ela não abre mão da estrutura monogâmica que a valida socialmente, que é o casamento. Então, eu queria muito saber quem são esses outros que ela usa. Homens brancos, homens negros, mas eu acho que isso nem vem ao caso, porque ainda numa sociedade patriarcal, o homem, ele vai encarar o sexo como uma vantagem, né? Ele não vai se sentir usado. Por mais que a mulher seja casada, ele vai até achar isso super legal, porque é como se o outro fosse um corno. Isso ainda tá, gente? Por mais que a gente fala que é libertário, que é super... Essa base, esse fundamento ocidental, monogâmico, colonial, ainda tá no nosso imaginário, ainda tá no nosso inconsciente coletivo. Então, para esses homens que chegam lá na casa dessa mulher, né? E que tem essas relações superficiais, que ela fala que é bem casual quando ela pode, e que essas relações ela nem poderia, né, dar tanta abertura assim, porque, enfim, é quando pode, quando dá, quando o marido dela não tá, quando ela não vai fazer alguma coisa com o marido, ou seja, né, é uma mulher também usando homens de forma objetificada, aquele mercado afetivo, aquela coisa capitalista. Por isso que a gente chama de feminismo liberal. Mas é claro, gente, não é toda mulher que vai ocupar esse lugar que essa mulher ocupa nessa dinâmica. As mulheres negras, por exemplo, dentro dessa lógica de uso e de conveniência, elas costumam ser aquelas que são limitadas a paredes de casas e apartamentos, né, ou de quartos. Mas isso não muda a lógica, não tem feminismo nenhum nisso, porque a mulher negra, inclusive, ela sempre foi usada, né, hipersexualizada, como objeto de uso mesmo, né? Como diz Lélia Gonzalez, a preta para servir, a branca para casar e a mulata para trepar, né? E eu sou a mulata. É claro que a minha visão a respeito do feminismo liberal vai ser muito crítica, porque é um lugar que não compete a mim. Então eu não posso levantar a bandeira do sexo livre e manter, né, o meu lugar enquanto mulher negra exatamente no mesmo lugar de opressão. Eu preciso mudar essa dinâmica. Eu preciso mudar esse lugar que me colocaram. É como Angela Davis diz: quando a mulher negra se movimenta, a sociedade inteira se movimenta com ela. Mas enfim, gente, voltando ainda ao feminismo liberal, a gente tem, por exemplo, as mulheres que são garotas de programa, a gente tem as mulheres que fazem OnlyFans, e elas vão usar essa maneira como os homens veem o sexo e o nosso corpo para fazer dinheiro para elas, já que por muito tempo o nosso corpo, né, e o nosso sexo serviu apenas de formas para que esse homem pudesse aproveitar, né? Então, agora a gente vai inverter a lógica. Quando eu falo de garotas de programa, eu acho que faria muita lógica, eu não vejo problema nenhum se houvesse também garotos de programa. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que a gente vive numa sociedade que o sexo é um produto de deleite para o homem. E aí tem algumas mulheres que vão se aproveitar desse ponto. Até aí, tudo bem? Estão acompanhando a linha de raciocínio? A gente vai partir do sexo para falar do feminismo radical. Não é extremista. Alguns não deveriam ser.
Mas o feminismo radical, ele está na raiz. E aí, ele também faz a manutenção de alguns papéis patriarcais de gênero, porque ele coloca a mulher o tempo todo nesse lugar de vítima, e de vítima que jamais consegue transgredir essa estrutura. Para a mulher negra, que escuta as feministas radicais trazendo, né, toda a sua teoria, para a gente é muito indigesto, porque a gente tem uma visão muito complexa e diferente, ou talvez a gente tenha vivências muito diferentes. Elas reconhecem que a sociedade condiciona homens e mulheres de maneira diferente, só que elas colocam o homem apenas como opressor e a mulher apenas como oprimida, de uma maneira que é impossível sair dessa lógica. Elas partem dessa premissa que na sociedade a culpa é só dos homens. E muitas delas defendem a monogamia, o que para mim é uma loucura. Já que a gente está falando de opressão e da mulher como vítima, por que eu vou proteger um sistema de violência e opressão para a mulher? Aí elas falam que é o patriarcado. A monogamia é um sistema de controle e de posse do corpo da mulher. Nunca foi do corpo do homem. E elas defendem. Parece que é uma maneira de fazer a manutenção desses papéis patriarcais de gênero e de fazer a manutenção desse lugar de passividade que a mulher tem. E esse é o ponto de conflito com a minha maneira de ver o feminismo, né? Que é anticolonial. E vai ser anticolonial porque eu vou questionar os papéis patriarcais de gênero. E questionar esses papéis patriarcais vai tirar, né, vai mover toda essa base. E todas nós vamos perder alguma coisa, mas para a gente romper, destruir as caixas do jeito que eu sempre falo, a gente vai precisar fazer uma mudança muito significativa. Porque senão a gente vai fazer igual a gente está fazendo nas últimas décadas, desde que os discursos feministas começaram. A gente fala de patriarcado, 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 é o patriarcado, a opressão, e a mulher é vítima, a mulher é vítima, a mulher é vítima, e a gente continua vivendo e querendo viver o mesmo modelo em que nós somos controladas e possuídas por esses homens. E aí, no feminismo radical, elas vão trazer o sexo e o nosso corpo sendo usado, a produção do proletariado, ai meu Deus, dos nossos filhos, para ser sincera, né? E de como tudo isso foi colocado nessa vibe de família, né? Eu não entendo isso. Elas falam muito da família nuclear, mas não conseguem ver que o problema é a monogamia. É porque muitas Red Fem acreditam que se você viver um relacionamento com outras mulheres, a mesma dinâmica de controle e posse, aí você não vai ter problema nenhum. A gente está só pautada nessa visão binária, heteronormativa. Quando a gente vai analisar as relações, né, homoafetivas entre mulheres, sabe o que a gente vai encontrar? As mulheres performando os mesmos papéis patriarcais. Por quê? Se as mulheres não performarem os papéis patriarcais da monogamia, não funciona. Só que tudo isso é visto como amor romântico e a gente acha demais, a gente acha da hora. Eu vou trazer alguns exemplos práticos de como esse lugar de passividade é romantizado e até idealizado por nós enquanto mulheres. E por que isso é problemático? Olha lá, a gente fala que a mulher não tem muito dinheiro, então, a gente vai sair, a gente vai para um jantar e a gente ainda vai ter que pagar a conta? Você vai sair com o cara já? Que absurdo! O cara já não faz nada, já tem um monte de vantagem. E aí você ainda tem que pagar a conta. Percebe? A gente já tá colocando esse homem num lugar de superioridade, de soberania. A mesma coisa acontece com esse homem que vai nos buscar. Ele tem que nos buscar de carro. Ai, ele tem que ter mais dinheiro que eu.
Tudo isso parte da premissa que os homens precisam ocupar dentro dos relacionamentos um lugar de maior relevância que nós mesmos. E a gente não consegue romper esse papel porque senão a própria monogamia é questionada. Senão o próprio papel do homem provedor, soberano, fodedor é quebrado. Esse homem precisa querer te comer a todo instante. Esse homem precisa ter um desejo carnal enlouquecido por você. Só por você, é óbvio. E embora tudo isso seja muito performático, são justamente essas premissas que sustentam esse modelo monogâmico. A monogamia parte dessas premissas. Para a gente formar a instituição casal, e a instituição casal é monogâmica, seja ela de tampas abertas ou fechadas, ou seja ela relacionamento aberto ou fechado, a instituição casal parte da ideia de que são duas pessoas que se unem e vão juntas ali pensar em um relacionamento, em regras, em controle, em posse um do outro. É como diz a Bíblia, passa a ser uma carne só. A gente passa a ser, posse desses homens. E aí ele faz o que quiser de mim e a gente acha isso muito bom. Na verdade, a gente quer isso, né? A gente quer estar nesse lugar de donzela. Ai, a gente quer estar nesse lugar de mulher indefesa. A pobre menina abandonada, solitária, que não sabe se proteger e precisa de um homem viril para nos recompor, completar completamente. Mulheres, vocês já ouviram falar da Síndrome da Escolhida? Essa é a minha tese de como as mulheres acabam em uma situação de vulnerabilidade, numa busca quase que doentia para que sejam assumidas como únicas e exclusivas em relações monogâmicas, enquanto os homens se sentem socialmente privilegiados por assumir essas relações. Bom, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa tese, acompanhe as minhas reflexões no Instagram e no Facebook, @AdrianaVenturaOficial. Bom, e essa ideia desses papéis sempre vai nos deixando ali. Eu trouxe o homem provedor, que é um deles, e sempre que a gente fala do homem provedor é um rebu, principalmente na minha página, porque as mulheres, elas entendem que ela tem que começar a pagar, então tem que inverter a lógica. Então eu vou pagar coisa para macho. Na verdade, não é nada disso. Quando você sai com a sua melhor amiga, você discute quem vai pagar o quê? Na verdade, eu queria que os homens fossem provedores, sim, e provedores dos seus próprios filhos, coisa que eles não são, né? Por que eles não são? Porque quando você termina um relacionamento e deixa de dar a ele aquilo que é uma barganha, o sexo, aí, meu amor, esquece. Ele vai cagar pra você e pro seu filho. Ele vai te dar R$200 de pensão e olhe lá. E ainda vai achar que você é uma folgada. Vai ver o menino às vezes. Ninguém merece, né? O homem provedor é um mito. Se eles fossem provedores mesmo, eles não precisariam ser colocados na justiça para prover os próprios filhos. Mas, na verdade, o que eles fazem, em sua maioria, é trocar esse poder, traduzido em forma de dinheiro, por aquilo que é a nossa rendição, o sexo, né? E aí a gente faz a manutenção desse mesmo lugar, a mulher sempre como vítima, né? Que vem dessa lógica. Quando você lê as principais obras feministas radicais, você vai ver essa lógica de a mulher ser sempre a vítima e não houver formas nenhuma da gente transgredir tudo isso. Isso, para mim, é muito problemático.
Por que a gente sempre está como vítima? Porque a gente está sempre fazendo a manutenção para viver a monogamia que a gente tanto quer. Porque a gente acredita que o único problema da monogamia são os homens e não ela ser um sistema de controle de posse. Se não fosse isso, né? Se não fosse esse monte de homem matando mulheres, estuprando mulheres, o estupro marital, né? Abusando de todas as formas possíveis e imagináveis, aí tava tudo bem. Estaria tudo bem, aí a gente se casa e vive o conto de fada que eu tanto quero, sonho monogâmico, esse homem que me prometeu esse amor eterno, que é tão verdadeiro e real e que existe de verdade. O problema é que eles não querem viver o amor romântico, porque isso não existe. Esse amor romântico é uma idealização que foi feita justamente como uma armadilha para atrair as mulheres nesse modelo. E como a gente precisa ser validada, a gente precisa se colocar nesse papel de passividade para validar, né, essa dinâmica de violência e de opressão disfarçada por esse amor. Então, gente, essa é a questão. Somos vítimas? Somos vítimas. Mas para a gente sair desse lugar de vítima, a gente vai precisar romper com a lógica dos papéis patriarcais de gênero que nos coloca só em vulnerabilidade. E eu sei, gente, sei que a gente está realmente em vulnerabilidade. Se a gente vai pegar as principais pesquisas, né, as principais estatísticas, meu Deus do céu, principalmente mulher negra, tá? A mulher negra tá numa situação de vulnerabilidade em todas as esferas, em todas. No feminicídio, são as mulheres negras que mais morrem. Nas mulheres que são líderes e que têm reconhecimento em grandes empresas, as mulheres negras são as que menos têm. As mulheres negras são as principais chefes de família. As mulheres negras são as que são mais estupradas, violentadas, enfim. Pegue todos e veja como as mulheres negras são as mais violentadas nessa dinâmica. E aí, para a gente sair disso, a gente vai precisar primeiro romper com esses papéis patriarcais de gênero e com essa expectativa monogâmica que acaba nos colocando nessa vulnerabilidade toda. A gente é vítima porque muitas vezes a gente se fragiliza para viver a monogamia. Porque a monogamia exige esses papéis. Se ela exige esses papéis, eu vou tentar me adequar a esses papéis, ainda que eu fique em uma situação de total vulnerabilidade. Eu vou me vulnerabilizar, eu vou ficar assim numa situação de total fragilidade emocional, financeira, psicológica, só para viver a dinâmica, porque eu preciso estar dentro desses critérios preconceituosos, excludentes e que nos vulnerabilizam, que são os papéis patriarcais de gênero. A gente não é assumida socialmente, escolhida dentro dessa dinâmica se a gente não está dentro desse perfil. E é por isso que a gente faz de tudo, gente. A gente faz de tudo. A gente passa por cima de tudo, de todos e até de nós mesmas para sermos aceitas dentro dessa dinâmica de violência. Percebe? Então, assim, nós somos vítimas, somos muito. Mas a gente só vai conseguir romper com essa ideia a partir do momento que a gente desafiar essas expectativas dos papéis sociais. E isso é muito problemático porque, além de perceber que nós somos vítimas, a gente acaba, dependendo de qual mulher, gerando uma rivalidade absurda entre nós mulheres. Porque a gente quer tanto viver esse amor único e exclusivo dentro dessa dinâmica, e aí esse amor, ele não é um amor genuíno. Ele é um amor que a gente precisa afirmar e reafirmar o nosso valor. Mas como esse modelo é performático, né? Ele é só um script, um roteiro
de algo que não é o palpável, de algo que não é o natural. É algo forjado socialmente, né? É algo colonial, feito para posse pelo controle do outro. Então, como a gente precisa, né, de alguma maneira, estar dentro desses modelos, a gente também vai se rivalizar com outras mulheres para ter essa exclusividade, para garantir, o tempo todo garantindo algo que deveria ser genuíno. É sobre a maneira como a gente vê a relação e a performance de todos esses papéis que a gente precisa performar para afirmar e reafirmar nosso lugar nele. Porque o papel patriarcal esperado da mulher é um papel patriarcal de passividade. Esse foi mais um episódio de Viagem com a Adri. E se você gostou e quer se aprofundar um pouco mais no assunto, vai gostar muito do meu livro As Relações Monogâmicas Só Existem na Cabeça da Mulher Apaixonada, disponível nas plataformas como Amazon e Hotmart. Me siga também nas redes sociais, @AdrianaVenturaOficial. E vamos juntas transformar o modo como enxergamos o amor e as relações. Até o próximo episódio.